Paz e graça a todos. Aqui é Anderson Fábio, página Arminianismo de Coração. E hoje nós estamos falando sobre a nossa enquete que foi tratada. Falamos aqui, colocamos na enquete que a história da igreja tem algum valor ou peso na interpretação das Escrituras? Será que tem? Vamos aguardar um pouquinho para ver se aparece mais alguém. Se você está aí online, dê um oi. Diga um oi aí, se quiser fazer alguma pergunta a respeito deste assunto, sobre a nossa enquete. Deixe sua pergunta aí, que é um tema bem polêmico, difícil, sobre a interpretação das Escrituras, mas nós vamos estar abordando aqui. Tivemos aqui não muitos votos na nossa enquete, tivemos 31 votos sobre a interpretação das Escrituras, se a história da igreja tem algum valor ou não. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui, vamos conversar. Primeiro ponto aqui, que eu votei, coloquei como sim, que é algo que eu creio, que a interpretação das Escrituras, elas necessitam sim de algum, vamos dizer assim, um óculos, para que nós venhamos compreender as Escrituras. E hoje o termo que se usa da Reforma Protestante é o sola Escritura. E o que seria o sola Escritura, né? O sola Escritura, eu até deixei aqui da parte até da Declaração de Cambridge, diz: reafirmamos a Escritura inerrante como única fonte escrita de revelação divina, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo o comportamento cristão deve ser avaliado. Aí diz assim: negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente do que está exposto na Bíblia, ou contrariando a esse conteúdo, ou que a experiência pessoal possa ser vínculo de revelação. Então, assim, nos parece entender que a sola Escritura está declarando que ela nega os credos e concílios. Não é isso que o texto está dizendo. Eles estão dizendo que o próprio concílio e o próprio credo, ele não tem poder em si para constranger. O que tem é somente as Escrituras. Somente a Escritura tem este poder em si. Hoje existe um termo que se diz do sola Escritura e o nudo Escritura. O que seria o nudo Escritura? O nudo Escritura é a Escritura desacompanhada de nada, que nada acompanha a interpretação das Escrituras. E este é um pouco radical, porque isso colocaria a interpretação sozinha, solitária, individualista das Escrituras, deixando para trás toda a história da igreja. E isso é algo que foge um pouco ao consenso, porque nós estaremos dizendo que o Espírito Santo não operou na história da igreja para mostrar que ele estava trazendo a doutrina certa. O que seria ortodoxia, que seria a doutrina certa? Orto, de certo, direito, e doxa, de doutrina, de ensino, de opinião. Então a ortodoxia, ela vem dentro da história da igreja, trazendo a doutrina certa, e dentro dessa doutrina certa nós interpretamos as Escrituras. Por exemplo, a respeito da Trindade, talvez eu, estudando as Escrituras, não teria um consenso da Trindade. Nós temos esse consenso dentro da história da igreja. Sabemos que a Trindade é um ensinamento bíblico, está nas Escrituras, está registrado não de forma explícita, mas implícita. Nós vemos isso claramente nas Escrituras, e a história da igreja foi trazendo esse ensino. Então, a história da igreja é extremamente importante para que nós venhamos interpretar as Escrituras. Ela tem um peso, não total, porque a Escritura, ela tem um peso primordial, ela está vamos dizer assim, na altura máxima da autoridade nas Escrituras, mas nós necessitamos sim de um óculos para interpretar. Um desses óculos é chamado de o credo apostólico. O credo apostólico, ele não tem nada, vamos dizer assim, de Escritura, mas todo o ensino do credo apostólico são ensinamentos das Escrituras. E dentro do credo apostólico, nós podemos pegar o credo como um óculos de interpretação, como uma lente de interpretação, para que nós não venhamos fugir daquilo que é correto, que é aceito desde o início da história da igreja. E é esse o peso que a história da igreja tem.
na interpretação das Escrituras. E nós, como arminianos, somos uma página arminiana, isso para nós é de suma importância. Por quê? Porque quando nós interpretamos as Escrituras, e foi isso que Armínio fez, Armínio, ao estudar e trazer os pontos que foram colocados dentro do predestinação absoluta, o determinismo absoluto da época, o que ele fez? Foi dado alguns estudos de um teólogo e ele foi estudar nas Escrituras, foi estudar nos pais da igreja para ver se tudo que estava sendo dito ali concernia com os ensinamentos desde o início dos pais da igreja e com as Escrituras. E vendo isso, Armínio viu que o ensino que estava sendo colocado na época como predestinação absoluta não era o ensino inicial dos pais da igreja antes de Agostinho. E os pais da igreja pré-augustinianos, antes de Agostinho, ensinavam de uma maneira diferente. E em Agostinho que vai trazer essa radicalidade extrema do determinismo e da predestinação. Então, em Agostinho acontece isso, ele debatendo, e isso aconteceu no final da sua vida, nos seus debates com Pelágio e debates com os donatistas, que ele chegou a essa conclusão. E nós vemos que há uma linha levando para esse sentido que Agostinho chegou nessa conclusão justamente influenciado por esses debates que ele teve com Pelágio e com os donatistas. Então ele foi influenciado a chegar nesses termos, que como o Pelágio estava num extremo, Agostinho foi para outro extremo, fugindo assim da moderação que os pais da igreja antes deles estavam, que era uma centralidade. E Armínio vai resgatar justamente isso que havia sido deixado dentro da reforma, que era o ensino dos pais da igreja. Isso você pode ver, tá? Já deixo já. Se você não leu ainda, tá? Como o vídeo está virado para mim, você não lê a Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã, de Tiago Titilo. Esse livro excelente, ele trata justamente deste assunto a respeito dos donatistas, de Pelágio, semipelagianismo, pelagianismo, e sobre a evolução do pensamento de Agostinho na época, um livro extremamente importante para que você venha compreender esta parte. E nós vemos, ao estudar os pais da igreja de Agostinho, vemos que o pensamento dele era um pensamento mais concernente ao arminianismo, a respeito da questão do livre-arbítrio. E alguns, como Clemente de Alexandria, alguns vão trazer em algumas partes pensamentos predestinistas, mas ao ver o contexto e o pensamento total desses pais da igreja, nós vamos ver que o pensamento deles estava mais condicionado ao arminianismo e à questão do livre-arbítrio libertário, que é o que nós cremos. Tá? Então, trazendo essa questão, há peso, sim, há um peso dentro da história da igreja. Por exemplo, eu não posso pegar agora, como algumas heresias trazem, e não crer na Trindade e dizer que eu posso pegar as Escrituras e eu mesmo interpretar, e eu interpreto e fugir do que a ortodoxia, do que a história da igreja, do que o ensinamento vem trazendo desde o início a respeito da Trindade, a respeito da divindade de Cristo. Então, tudo isso tem um peso fundamental para a interpretação das Escrituras. Quando nós interpretamos, nós não podemos fugir daquilo que os pais da igreja, daquilo que tudo a história da igreja vem trazendo dentro da ortodoxia. Amém? Anderson Fábio trazendo esse pensamento, tem o Clay Souza está aí conosco, alguns estavam nos assistindo, alguns foram, mas esse vídeo vai ficar registrado aí na página para que você venha ver, venha curtir, venha comentar. Se você comentar, eu estarei comentando. Se você discordar de mim, não tem problema, vamos conversar a respeito desse assunto. Uma vez nós tivemos um debate no WhatsApp a respeito desse assunto e deu pano para manga, né, a respeito disso. Será que a ortodoxia, a tradição cristã, ela tem algum peso? Né? E eu creio que tem, como nós vemos, né? Tem sim. Nós não podemos negar a Trindade, porque negar a Trindade seria heterodoxo, né? Seria uma doutrina falsa, seria uma doutrina contrária à doutrina real. Se eu negar a divindade de Cristo, é heterodoxo também. Então existe um ensinamento correto que vem correndo desde a história da igreja. Alguns ensinos que existem nos pais da igreja, nós olhamos para as Escrituras e vemos que não condiz com as Escrituras, nós ficamos com as Escrituras e não com aqueles ensinos que existiam naquela época, porque a teologia ela sempre é uma evolução.
Outro livro que eu não trouxe aqui, que eu deixo recomendado, é As Controvérsias na História da Teologia Cristã, de Roger Olson, um livro excelente também, que trata dessa questão das doutrinas da teologia cristã, qual que é das divergências que teve e como esse pensamento foi se formulando dentro da história da igreja. Esse livro mudou mesmo totalmente o meu pensamento, talvez seja esse um dos motivos de eu ter um pensamento mais, vamos dizer assim, de não entrar em guerrilhas com outras doutrinas, mas sempre conversar de um modo mais pacífico, justamente por causa desse livro. Eu recomendo para você também. Fica o meu abraço, tá? Um vídeo bem breve, mas eu espero ter ajudado. E se você, como eu falei, né, não concorda, coloque sua opinião ali, nós estaremos debatendo, conversando e vamos crescer em Cristo Jesus para a glória de Deus. Um abraço, paz e graça, Anderson Fábio, arminianista de coração. Fique na paz de Cristo Jesus.